Como é bom estarmos juntos para continuarmos estudando a Bíblia através da lição da Escola Sabatina, este manual que nós aprendemos assuntos durante 3 meses. E neste trimestre, terceiro trimestre, nós estamos estudando, vamos discorrer sobre Efésios, esta parte importante da Bíblia escrita pelo apóstolo Paulo. Com certeza, estes ensinamentos vão nos fortalecer como cristãos em nossa preparação para a volta de Jesus. Você já está inscrito no canal? Se ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e a somar neste compartilhamento das boas novas de Jesus às pessoas. Afinal de contas, eu costumo dizer, nós estamos vivendo já nos finais da história desta terra. E Deus quer um povo preparado. Um povo preparado para continuar a missão de proclamar Jesus para as pessoas aqui nesta terra. E Paulo vai nos ensinar, através deste manual, nestes 3 meses, o que precisamos aprender para que tenhamos uma fé firme e resoluta, uma fé que combata o bom combate da fé e siga firme até Jesus voltar ou até nós descermos à sepultura. Se ainda não é inscrito, mais uma vez te peço, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e vamos falar de Jesus através deste canal, deste conteúdo aqui colocado. A lição número 1 vai falar de Paulo e os Efésios. O verso central está em Efésios 1, versos 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo tem uma visão do plano divino centrado em Cristo, para a plenitude dos tempos e o papel da igreja nesse projeto. É interessante que a lição vem falando sobre a importância de se enviar uma mensagem, sobre o propósito de se enviar uma mensagem. E quando nós enviamos uma mensagem a alguém, ela tem um propósito e um significado. E Paulo, ao escrever esta carta aos Efésios, ele tinha um propósito profundo que motivou a sua carta. Os Efésios estavam sendo tentados a desanimar na fé. Em parte por quê? Porque Paulo estava aprisionado em Roma e também porque os cristãos em Efésios estavam sendo perseguidos e tentados. Paulo relembra a eles o que aconteceu quando se converteram, quando eles aceitaram Jesus como seu Salvador e passaram a fazer parte da Igreja de Cristo. Então, eles desempenhavam um papel estratégico no cumprimento do grande plano divino de unir todas as coisas em Cristo. Paulo escreveu para despertar os crentes em Éfeso quanto à sua identidade integral e aos seus privilégios como seguidores de Cristo. Então, a lição aqui vem falando sobre, a lição de domingo vem falando sobre Paulo, evangelista para Éfeso. E o que Paulo fez em sua primeira visita a Éfeso, no final da segunda viagem missionária, Atos 18, do versos 18 a 21, diz que Paulo pregou para os judeus. E esta resposta nos leva a entender que ali não viviam só judeus, mas tinha outras pessoas. E a lição nos diz que Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano, uma cidade portuária, uma cidade que tinha um comércio movimentado, uma cidade que tinha um porto, né? Então o movimento na época era um movimento marítimo e com certeza a cidade era muito rica economicamente, culturalmente, essa cidade era avançada para a época. E essa cidade, hoje nós conhecemos ela como fazendo parte da Ásia Menor, onde hoje está o país da Turquia, Armênia e Kurdistão, lá situada entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. E é interessante que esta cidade, além dessa prosperidade econômica que ela tinha, esta cultura muito forte, também eles tinham uma deusa a quem eles adoravam, a deusa Diana dos Efésios. E Paulo retornou a Éfeso em sua terceira viagem missionária e permaneceu ali por 3 anos. E a intenção do apóstolo era fundar firmemente o cristianismo naquele lugar. E Paulo conseguiu, mediante o poder do Espírito Santo. Mas para que isso acontecesse, para que o evangelho ali se fundamentasse, muitas coisas aconteceram naquela cidade. E um desses acontecimentos está registrado no livro de Atos, capítulo 19, versos 13 a 20, que fala o seguinte, a pergunta: qual acontecimento estranho fez com que predominasse a reverência
pelo Senhor Jesus em Éfeso. Aqui nos diz que, no verso 2, aliás, Atos 19:11, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, Paulo já estava ali pregando, fazendo milagres, e muitos milagres aconteceram. E certos exorcistas ambulantes judeus, eles usaram o nome de Jesus e de Paulo em seus encantamentos e foram atacados pelos espíritos malignos. A notícia, então, desse ataque se espalhou na cidade. E por conta deste acontecimento, muitas pessoas temeram ao Senhor. E o nome de Jesus naquela cidade foi engrandecido. Não o nome de Paulo, mas o nome de Jesus foi engrandecido. E aqui nós vemos que este evento teve impacto sobre os crentes, os quais queimaram publicamente seus caros manuais de artes mágicas que valiam 50 mil denários. E os crentes aprenderam que a adoração a Jesus não deve ser misturada com adoração a outras coisas ou a outras pessoas. E aqui a gente viu também que o que nós podemos aprender sobre o compromisso total com o Senhor. Primeiro, que o temor a Deus leva à obediência, que a conversão genuína gera mudanças. Os cristãos ali viram o testemunho de Paulo, conheciam quem era Paulo, e aquele acontecimento ali daqueles homens, daqueles falsos, mestres ali, tentando usurpar o nome de Cristo e o de Paulo, aquele acontecimento fez com que o temor do Senhor caísse sobre os corações. E os corações convertidos fizeram renúncias. Eles pegaram seus livros de magias caríssimos e eles queimaram. A gente entende que a prática do pecado, ela pode trazer indignação ao coração convertido, porque coloca em perigo a nossa salvação. Os acontecimentos ali foram uma forte influência para a conversão de muitas pessoas. Que a nossa influência, assim como a de Paulo, seja para glorificar unicamente o nome do Senhor Jesus. Amém? Assim como o livro de Efésios, ele centraliza muito o nome de Cristo. Que nós possamos também em nosso viver ter Cristo centralizado em nossa vida. A lição de segunda-feira vem falando sobre a revolta no anfiteatro. Por quê? Demétrios, ele era um ourives e ele então, por ver agora a economia sendo colocada em risco, ele excita grande tumulto porque a pregação de Paulo afetou a economia local. Atos 19, 21 ao capítulo 20 nos traz lições interessantes dessa história. O verdadeiro testemunho é um divisor de águas. O testemunho de Paulo em Éfeso impactou um importante motor econômico da cidade, o turismo local, porque a idolatria, a deusa Diana, gerava um grande lucro aos que praticavam, aos que faziam aquelas imagens, E o mercado era aquecido com esse trabalho. Então, o testemunho de Paulo, a pregação de Paulo, ela causou impacto fortíssimo nesta cidade, a ponto de se criar um tumulto para prender ou matar Paulo ali naquele momento em que ele estava ainda habitando em Efésios. E diante do tumulto, Paulo partiu de Éfeso, mas não sem antes confortar os discípulos que ali ficaram. Paulo, ele edificou ali uma igreja, foi perseguido, fortaleceu os cristãos e continuou pregando o evangelho em outro lugar. No fim da terceira viagem missionária, Paulo se encontrou com os anciãos de Éfeso. O que preocupava Paulo? Atos 20, 17 a 38, aqui é registrado que Paulo juntou os anciãos da igreja, ali da igreja de Éfeso, e conversou com eles para que eles tivessem cuidado com o rebanho do Senhor, que eles cuidassem das pessoas, dos novos conversos, para que eles cuidassem da igreja de Deus, já que existiam naquele tempo falsos profetas, e Paulo temia que estes lobos vorazes desviassem os discípulos da verdade. Paulo pediu que eles vigiassem. E se Paulo estivesse hoje em nosso meio, com tantas coisas acontecendo, com a palavra de Deus sendo atacada, com a palavra de Deus sendo lançada também novamente por terra por muitos cristãos,
pela idolatria que o povo de Deus às vezes professa, o que Paulo diria para nós hoje, sabendo que nós temos pouco tempo nesta terra e sabendo ainda muito mais que o diabo está irado contra o povo de Deus, principalmente aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o que Paulo nos diria hoje? Com certeza, Paulo nos pediria também que nós vigiássemos, que nós tivéssemos cuidados uns dos outros, para que nós não percamos a fé. Com certeza, Paulo nos diria muitas coisas para que a nossa fé permanecesse em combate, para que nós possamos ainda continuar também em meio a estes ataques, pregando o evangelho do reino. A lição de terça vai falar sobre ouvindo a carta aos Efésios. Paulo escreveu a carta aos Efésios para ser lida em voz alta nas igrejas que funcionavam nos lares dos crentes na região de Éfeso. Lendo este trecho, me veio à mente que hoje nós temos a Bíblia como a nossa grande carta. A Bíblia é a nossa carta e nós podemos também fazer de cada lar uma igreja, de cada lar um local de encontro com o Senhor. Assim como Paulo pregava na sinagoga, pregava de casa em casa, nós também temos esse chamado de estarmos edificando em nosso lar uma igreja e de estarmos levando este pão, que é a palavra de Deus, nos lares, para que as pessoas conheçam este alimento espiritual e com este alimento espiritual eles se fortaleçam e aceitem Jesus como seu salvador pessoal também. E outra coisa que Paulo nos diz aqui na sua carta, na carta de Éfeso, da carta aos Efésios, que a igreja de Deus ela é inclusiva. É uma igreja inclusiva, é uma igreja para todas as pessoas. Toda a carta que foi escrita tem um esboço. Que temas ecoam nesta carta que Paulo escreveu? Paulo, ele escreveu sobre a missão da igreja, sobre a herança da igreja, sobre a conduta cristã. Paulo escreveu sobre os testemunhos. Paulo escreveu sobre a perseverança e sobre a fé e a esperança. E dentro da missão da igreja, Deus nos alcançou para que nós possamos alcançar outras pessoas. Deus, ele trouxe paz no céu e na terra. Deus, através de Cristo Jesus, trouxe paz no céu e na terra. Através de Cristo, Deus nos reconciliou com o Pai. E também somos chamados a sermos reconciliadores entre as pessoas e Deus. Como herança, a lição nos diz que, em Efésios 1:4, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1:11 nos diz que nós fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito de Deus. E não existe na palavra de Deus essa crença de eleição incondicional. Uma vez na graça, sempre na graça. Todos que buscam sustentar a doutrina da eleição, uma vez salvo, salvo para sempre, fazem isso contra um claro assim, diz o Senhor. Há necessidade de uma decidida e diária conversão a Deus. Lembremos do jovem rico, ele guardava os mandamentos, ele seguia aparentemente Jesus, fazia as boas obras, mas no fundo ele não era convertido. E ele, por fazer tudo isso, não significava que ele estava o quê? Salvo. Então, uma vez salvo, não é salvo para sempre. Nós precisamos ter uma vida de dedicada comunhão com o Senhor. Lembremos também de Judas, que estava no meio dos discípulos de Jesus. Não é porque ele estivesse com Jesus e os discípulos, eleito, escolhido, que ele fosse eternamente salvo. Ele era predestinado, porque a escolha passa pela nossa vida. Nós é que escolhemos seguir Jesus ou deixar de seguir. Então, há necessidade de uma decidida e diária conversão a Deus. A eleição de Deus ela é condicionada. Ela é condicionada à nossa fidelidade e busca. Eleito é toda a alma que opera a sua própria salvação com temor e tremor. Eleito é aquele que cingir a armadura e combater o bom combate da fé. É eleito quem vigiar e orar, quem examinar as escrituras e fugir da tentação. É eleito aquele que continuamente tiver fé e for obediente a toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a lição nos diz que a conduta cristã é um dos temas também da carta de Éfeso. Que a igreja revele ao mundo uma experiência religiosa saudável. Que nós, por termos a vida por meio de Cristo, nós devemos viver como um
povo, como um corpo unidos uns com os outros, em Cristo, uns com os outros e unidos na missão. Que essa perseverança nossa, ela possa permanecer, para que nós possamos crescer como exército unido do Senhor. A nossa fé, ela deve ser uma fé de Jesus e uma esperança em Jesus, para que, assim como Paulo, nós também venhamos a desfrutar da vida eterna por termos combatido o bom combate da fé. A lição de quarta-feira, ela vem nos falando sobre Efésios em seu tempo. Paulo foi escolhido e comissionado pelo próprio Deus. Nós sabemos a história de Paulo no capítulo 9 de Atos, que ele estava em perseguição ao povo de Deus, e ali Jesus se revelou a Paulo, e Paulo então passou de perseguidor a ser perseguido. Paulo passou agora de um perseguidor para um mensageiro da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Como Paulo começa e termina a carta aos Efésios, o que aprendemos sobre seus anseios em relação a eles? Paulo começa a carta se identificando e dando saudações, e finaliza a carta desejando amor, paz, fé e graça. Paulo, ele se preocupava com o ânimo espiritual dos irmãos, com o ânimo espiritual da igreja. E Paulo, ele foi prisioneiro de Cristo por amor das pessoas conversas, por amor aos gentios. Então, Paulo aqui ele nos ensina. Ele começa a sua carta e termina dizendo que ele era escolhido para esta missão. E como escolhido, ele se identificava dando saudações e finalizando a carta com amor, paz, fé e graça. Como Paulo demonstrou preocupação com o efeito que seu aprisionamento teria sobre os crentes em Éfeso. Às vezes nós passamos por problemas ou vemos alguns cristãos passando por problemas, e muitos são afetados por estes problemas que outros passam. Paulo aqui estava preocupado, porque ele, como prisioneiro em Roma, ele estava preocupado se este seu aprisionamento não estava afetando a vida espiritual dos irmãos em Éfeso. Paulo pediu que os crentes em Éfeso não desanimassem. Tem você desanimado? Em nome de Jesus, continue caminhando com fé. Em nome de Jesus, continue se alegrando nas tribulações. Em nome de Jesus, não desista. Em nome de Jesus, estamos quase vendo o reino celestial se aproximando. Em nome de Jesus, permaneça combatendo o bom combate da fé, se alegrando nas tribulações, como fez Paulo. E Paulo, por causa das tribulações que ele passava, ele pensava que os cristãos em Éfeso estavam se desanimando, e ele se preocupava com isso. O que Paulo pediria a mim e a você hoje? Paulo, com certeza, irmãos, faria os mesmos aconselhamentos que fez àquela igreja. Porque assim como eles naquele tempo, nós em nosso tempo hoje, no tempo do fim, também estamos passando por diversas tribulações, e maiores tribulações nós sabemos que iremos passar. Não desanime. Mantenha o seu foco em Jesus, o seu olhar em Jesus, em quem todas as coisas convergem. A lição de quinta-feira vem falando sobre Efésios, uma carta impregnada de Cristo. Como Paulo anunciou o tema de sua carta? Paulo traz uma visão do plano divino centrado em Cristo. Paulo fala do amor de Cristo por sua igreja. Em geral, o amor de Cristo não era por uma igreja local, mas o amor de Cristo centrado nesta igreja mundial. Paulo enfatiza que a obra de Cristo por meio dessa igreja mundial para a salvação da humanidade. A preocupação de Paulo, assim como de Cristo, é que esta igreja, que não é uma igreja local, é uma igreja mundial, comissionada a pregar a toda tribo, nação e língua, que esta igreja, ela é um meio que Deus usa para a salvação da humanidade. Nós fazemos parte dessa igreja mundial. E como igreja, nós devemos sinalizar aos poderes malignos que o poder divino está em andamento. Como igreja, nós devemos nos levantar para partilhar de Jesus. E ao fazermos isso, nós mexemos com os poderes do maligno. Nós somos um exército de cristãos
comissionados para despovoar o inferno. E isso mexe com Satanás. Isso mexe com o seu trabalho. Nós, como igreja, somos chamados para a missão de pregar o Evangelho. Que Cristo, com sua morte, trouxe paz no céu e na terra. Há muita gente vivendo em inquietude de alma. Há muita gente vivendo sem paz. Porque quando não se conhece Deus através da sua palavra, o ser humano não tem paz. E quando se conhece Jesus através da Bíblia, o coração encontra o doador da vida. E sobre esse ser, sobre essa pessoa, repousa a paz do céu. E esta pessoa em paz com Deus vai ter paz com todos os homens. E vai viver em união para enfrentar então o mal. Aqui a lição nos fala ainda que a igreja, uma das principais estratégias que usou foi falar sobre a igreja e fez isso por meio de metáforas vívidas, 4 das quais desenvolveu em detalhes. Paulo então usou aqui de estratégias para identificar, para falar da igreja. E uma das identificações que Paulo traz à igreja é que a igreja é como um corpo. A outra metáfora é que Paulo usa a igreja como um edifício, como um templo. E a igreja também como noiva. E Paulo ainda usa como a igreja sendo um exército. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus reúne uma comunidade transnacional, multilingüe, multirracial, transcultural. Então, uma igreja que está em todos os continentes da Terra, pregando a cada tribo, nação, língua e povo. O que aponta o caminho para o cumprimento de seu plano de unir todas as coisas em Jesus. Como nós podemos trabalhar de acordo com o grande plano divino? A lição vem nos falando que nós, como Igreja Mundial, temos um chamado e que nós precisamos cumprir o papel, porque esta igreja foi criada com um propósito e este propósito está em andamento. Que o amor de Cristo em nosso coração possa promover a unidade que o céu deseja, para que esta mensagem seja pregada a toda pessoa e que, sendo pregada, nós possamos ser fortalecidos e fortalecer outras pessoas no devido preparo para o reino dos céus. Que o Espírito Santo seja derramado em mim e em você e que nós aceitemos este chamado para vivermos uma vida com propósito, o propósito da pregação do Evangelho, para que assim Jesus possa voltar e voltar em breve. Que o Senhor nos abençoe.